Bom dia! Nosso trabalho se propõe a falar sobre Piaget na terra de Lilliput, reflexões piagetianas sobre a educação. Bom, a essência do trabalho de Piaget ensina que ao observarmos cuidadosamente a maneira com que o conhecimento se desenvolve nas crianças, podemos entender melhor a natureza do conhecimento humano. Suas pesquisas sobre a psicologia do desenvolvimento e a epistemologia genética tinham o objetivo de entender como o conhecimento evolui. Não devemos acreditar que aprender consiste em arquivar informações em nossas memórias para poder retribuí-las em determinados momentos, ou seja, em avaliações, provas ou exames. Nós deveríamos acreditar, então, que aprender envolve, por exemplo, a possibilidade de utilizar conteúdos escolares em situações extraescolares. Então, estaremos planejando nossas aulas de modo inteiramente diverso. Permitiremos e, mais do que isso, solicitaremos que o universo de nossa sala de aula seja um espaço de discussão da vida e da realidade de cada um. Isso supõe, por sua vez, a participação ativa dos alunos, contribuindo com informações e experiências, perguntas e discussões num processo de construção coletiva do conhecimento. Piaget formulou sua teoria de que o conhecimento evolui progressivamente por meio de estruturas de raciocínio que substituem umas às outras através de estágios. Isto significa que a lógica e formas de pensar de uma criança são completamente diferentes das lógicas dos adultos. Em seu trabalho, Piaget identifica os 4 estágios da evolução mental de uma criança. Cada estágio é um período onde o pensamento e comportamento infantil é caracterizado por uma forma específica de conhecimento e raciocínio. Esses são os 4 estágios: sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, pré-operatório, que seria de 2 a 7 anos, operatório concreto, que seria de 7 a 11 anos, e o operatório formal, que seria o de 12 anos em diante. Bom, o quarto estágio, que é o estágio de 12 anos em diante, nós não estaremos abordando aqui, porque o nosso foco, na verdade, é o estágio pré-operatório, que seriam de 2 anos a 7 anos. Nesse estágio, como nós já explicamos anteriormente no vídeo, a criança, ela, em um exemplo que já foi citado, ela não tem noção de, de tamanho, de comprimento,
mas as respostas que elas trazem, o pensamento, a reflexão que elas trazem, não podemos considerar como erros. Porque os erros, na realidade, elas fazem parte do processo de conhecimento, da construção de conhecimento. Então, esses erros devem ser considerados. Essas crianças, elas são sujeitos do seu próprio conhecimento, sujeitos da aprendizagem. E elas não, nessa fase, elas não devem ser consideradas como crianças que não sabem, que estão errando, mas sim, esses erros aparecem como uma etapa necessária do processo de construção do conhecimento. Alguns dirão até que seja uma etapa natural, uma vez que essa etapa é parte integrante do desenvolvimento psicológico infantil. Então, esses erros vão construindo todo o conhecimento de uma criança, que mais à frente, mais adiante, quando estiverem crescendo, vão se dar conta de que não é aquilo que elas pensavam. Mas não podemos considerar que esses alunos estejam errando, porque ao fazermos isso, estaremos acreditando que os alunos são como folhas em branco e que nós, professores, somos protagonistas de trazer o conhecimento como os detentores de saber. E, na verdade, isso não deve acontecer. Por quê? Porque os alunos, eles possuem sim conhecimentos, mesmo que não saibam expressar, mas possuem. Então, nós devemos considerar tudo o que envolve esse conhecimento do aluno. Então, como despertar nesses alunos o prazer de estudar? Esse é um grande desafio que nós, professores, enfrentamos todos os dias nas escolas. Bom, hoje em dia há tantas opções de lazer, de entretenimento para as crianças, que os educadores têm sofrido bastante para conseguir atrair essa atenção desses alunos e despertar neles o prazer de estudar. Bom, é claro que deve-se haver atividades lúdicas, brincadeiras, mas, na verdade, hoje em dia o ambiente escolar não está conseguindo cativar as crianças. Quanto mais o tempo passa e mais velhos ficam os alunos, o ensino fica cada vez mais pragmático e, consequentemente, monótono. Bom, como fazer isso mudar? É claro que é difícil, né, hoje em dia, manter sempre um ritmo de ensino nas escolas. Até porque o sistema não nos permite totalmente. O sistema é bem sistemático, né, como a palavra diz. Mas não devemos estar sempre presos a isso. É bem mais fácil as professoras da educação infantil sentarem em rodinhas, brincando e cantando, do que nas séries mais avançadas, né? Porque, na verdade, isso não acontece no ensino fundamental, na educação mais fundamental e médio. Com o tempo, o excesso do conteúdo que o docente precisa aplicar ao longo do ano faz com que a carga sobre os alunos seja cada vez maior. Com isso, o tempo das brincadeiras passa a ser bem menor e as aulas cada vez mais viram algo chato e muitas das vezes uma espécie de decoreba. Durante todo o processo da educação, né, de uma criança, por exemplo, da minha educação, eu tive um grande tempo para decorar na escola. Não tivemos oportunidade para reflexão. Quando tínhamos, eram momentos bem isolados. Então, isso vai tornando cada vez mais uma aula monótona e chata, fazendo com que esses alunos cada vez mais não tenham interesse de estudar. O que eu aprendi com esse texto?
Entre reflexões e leituras, eu pude observar mais uma vez que nós professores realmente não somos nada. Nós somos formados para dar aulas, mas ao mesmo tempo nós só estamos ali como mediadores do saber, realmente. Não devemos mais estar com esse pensamento de que nós traremos o conhecimento para os alunos. E muitas das vezes nós nem observamos, nem percebemos que estamos ali como detentores do saber. Já está tão automático, já está tão normal a maneira como o conhecimento é transmitido dentro das salas de aula, que nós já nem observamos mais como isso acontece, que isso não é uma forma saudável de estar adquirindo conhecimento ou transmitindo conhecimento. Então, assim, o que eu aprendi, que eu tenho aprendido durante todas as aulas que tivemos e durante todas as leituras, e principalmente essa leitura, e fazendo análises, eu aprendi que devemos ser, nós somos todos iguais, nós não somos diferentes, e uma experiência própria durante todas as aulas, todas as rodas que tivemos, essa maneira de nos colocar em roda, em círculo e nos trazer para participar da aula, trazer para contribuirmos com experiências, com situações vividas, com memórias. Tudo isso me trouxe muito mais reflexões, me trouxe, na verdade, me fez eu consegui, assim, manter o conhecimento, não simplesmente ouvir e depois, quem sabe, esquecer daquilo que foi falado, mas me fez refletir e repensar realmente na nossa profissão, no nosso futuro como educadores. Então, assim, eu aprendi bastante e acredito que todos que estudamos juntos aprendemos bastante. Tudo isso que aprendemos, né, as lições que tivemos, daquilo que nós mesmos falamos, é o que eu vou levar para toda a minha vida como educadora. E uma frase que me marcou muito, que na verdade não ouvi durante as rodas, mas eu pude tirar de lição durante as rodas, foi uma frase do Salomão Becker, que diz: professor é profissão, educador é uma vocação. Então eu espero que tenhamos essa vocação e que não sejamos professores simplesmente por ter uma profissão ou para cumprir um protocolo, mas sim que sejamos professores por amor, sejamos educadores, na verdade. E é isso. Um grande beijo para vocês e adorei as rodas.